Hitler foi retratado de uma forma totalmente violenta. Ele adorava animais e crianças. Um dos maiores genocidas da história mundial, Adolf Hitler, ele teve sua vida marcada por ser um ditador e matar pessoas era o seu maior esporte. Ele matou mais de 15 milhões de pessoas na Europa durante a sua passagem no exército alemão. Ele tinha uma personalidade forte. Ele visitou regiões onde pessoas alemãs arianas era impossível entrar. Pessoas brancas somente eram aceitas, e ele não era alemão genuíno, ele era austro-húngaro. Só que ele criou austro-húngaro. Eram as pessoas que moravam na Áustria, que era uma região que foi dominada pela Alemanha, e ele se intitulou como alemão genuíno, e ele criou a chamada raça ariana, que foi a pior coisa que aconteceu no mundo. Por quê? Porque colocou as pessoas brancas na superioridade racial. Se você fosse branco, filho de alemão com outra pessoa, você era considerado por eles como impuro. E a sua morte era eminente. Ou seja, você iria morrer uma hora ou outra. A partir do momento que nós tínhamos isso, nós começamos a perceber duas coisas importantes. Adolf Hitler, ele era uma pessoa dissimulada, ele era uma pessoa que tinha um poder muito forte de persuasão, ele não dava o braço a torcer para ninguém, ele tinha características evolucionistas, de acreditar na evolução do ser humano, de acreditar que você pode ser melhor hoje e melhor no futuro. O personagem Adolf Hitler, Lara, ele trouxe para a sociedade alemã uma necessidade de ter um nacionalismo exagerado, de ter uma visão social bem equilibrada. E aí, se você é mulher, se você tem sua característica fundamental, que é ser livre, naquela época você não era. Você poderia ser inteligente o quanto fosse, mas você não era digna de fazer parte da sociedade alemã. Você não poderia ser política, você não poderia ser sindicalista, você tinha que trabalhar no lar e procriar uma vida miserável e infeliz. Porque pesquisas apontavam que as mulheres alemãs, elas poderiam sim transformar a sociedade. Elas poderiam sim mudar a vida das pessoas naquela época. Mas o fogo cruzado que a Europa teve durante esse período foi uma coisa absurda. Percebemos, soldado Lucas, que a partir do momento que Adolf Hitler começou a mostrar a sua faceta para o mundo, as pessoas começaram a idolatrá-lo, se ajoelhar em praça pública, oferecer a sua vida para que ele pudesse aceitar a Alemanha como um país único de pessoas brancas. Só que dados apontam que 70% dos imigrantes que entravam na Alemanha naquela época, 70% eram pessoas totalmente de cor. A cada ano entravam 3.000 pessoas na Alemanha, onde 70% delas eram pessoas de cor, ou seja, alvo para Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler saiu de cena e passou a configurar, saiu do exército e passou a configurar a chancelaria. Ele era agora o ministro de guerra, o que mandava e o que desmandava. Os Estados Unidos
como grande país que é, quando soube que Adolf Hitler, ou simplesmente Führer, estava no poder, tremeu na base. Porque sabia que o exército alemão era impiedoso. Que o exército alemão não tinha alma. E sabe o que é você não ter alma? É você apenas pensar na morte do seu inimigo. Ele não era mais lá, adversário. Ele não era mais Eduardo, uma pessoa que comprometia a sociedade. Ele era a própria vingança. Ele era o próprio ódio das pessoas. Os alemães sentiam na pele aquela necessidade monstruosa de serem atendidos. Eles gritavam pelo poder dos brancos. Eles matavam as pessoas a troco de nada. E quando alguém era preso pela polícia por ter assassinado alguém, a resposta de Hitler era simples: essa pessoa é de cor, porque se for de cor, não tem problema. Veja que ser humano desprezível. Veja que verme de pessoa ele se transformou. Adolf Hitler, na sua origem, ele era de família humilde. Só que aí, soldado Heloísio, o que foi criado? Foi criado a chancelaria do Partido Nazista. Pior. O Partido Nazista, ele odiava pessoas que não fossem alemãs genuínas. Eles odiavam qualquer tipo de cor, qualquer tipo de raça que não fosse a sua. Isso mostrava que o alemão era frio, era calculista e principalmente ele era pessoas que não tinham amor ao próximo. A primeira morte que Hitler causou foi de um ladrão sueco que tentou roubar os cofres do governo alemão e pular o muro, e ele mandou pegar o cara. Ele mesmo esfaqueou o cara na frente do palácio alemão, no meio de todo mundo, e mostrou que ali era ele que mandava em tudo. Era ele que tinha o poder sobre tudo e sobre as coisas. Então Adolf Hitler não era nada mais nada menos do que uma pessoa problemática, uma pessoa que tinha a sua vida pautada na inveja, pautada no controle mundial. E pesquisas históricas afirmam que era para ele vir para o Brasil. Ele ficava na região, Eduardo, onde hoje é o Rio de Janeiro. Ele tinha planejamento de dominar o Rio de Janeiro, porque sabia que ali era a capital econômica do Brasil, junto com São Paulo. Só que Rio de Janeiro, em relação a São Paulo, é um pouco menor. Então era mais fácil ele tomar, do menor para o maior. Ele não fez isso porque ele foi interceptado pelos Estados Unidos. Então nós temos que ser gratos aos Estados Unidos. Porque enquanto as tropas alemãs vinham para cá, com o intuito de entrar na região, os Estados Unidos interviu esse apoio e eles seguiram outro curso. Hitler, ele era uma pessoa que ele odiava negros. Ele odiava homossexuais. Ele odiava pessoas que não compartilhassem da mesma ideologia dele. Porém, foi provado, Gabriel, que ele tinha uma homossexualidade aflorada. Ele era casado, ele não teve filhos, Manu, e ele, obviamente, quando ele prendia os soldados que traíam a confiança dele, a ideologia dele, ele chamava no seu escritório particular, fazia o que tinha que fazer e depois matava-os. E ninguém nunca mais via aqueles soldados. Isso é uma teoria que foi, obviamente, criticada pelo Partido Nazista durante